Amores meus, voltei, dan, dan, dan. Voltei, dan, dan, dan. Parte 2, vamos continuar? Se nós já aprendemos essas regrinhas, a blusa é só indo para trás, gente. Se nós já aprendemos essas regrinhas básicas da potenciação e da radiciação, e nós aprendemos também a questão da soma, que eu não posso somar radicais cujos radicandos são diferentes. Então, por exemplo, o exemplo lá da raiz de 3 com a raiz de 5, eu não posso somar, tá bom? Não posso efetuar essa soma aí. Dentro da radiciação existe um assunto que nós chamamos de racionalização. Tia, o que é a racionalização? O que é racionalizar? Eu não posso, por exemplo, ter um denominador, lembra lá, o que é um denominador? É uma parte integrante da fração. Então, o número de cima, o numerador, o número de baixo, o denominador. Então, quando eu estou trabalhando com radicais, eu não posso ter denominadores de radicais. Então, por exemplo, eu não posso ter raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9 dividido por raiz quadrada de 2. Então, o meu denominador ele não pode ser em forma de raiz. Para que eu transforme esse denominador, que é em forma de raiz, em um número inteiro, em um número natural, em um número decimal, eu preciso racionalizar essa fração em forma de radicais. Tia, como assim? Olha, por exemplo, eu tenho raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 3. Eu tenho uma fração. Vocês concordam comigo, gente? Isso aqui é uma fração. É uma fração um pouquinho diferente, porque ao invés de eu ter números inteiros, sejam eles positivos ou negativos, eu vou ter números com radicais, né? Então, eu vou ter uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma raiz quarta, uma raiz quinta. Então, eu tenho uma fração e essa fração está com radicais, com raiz. Deixa eu me ajeitar. Ajeita, tô mais bonitinha. Então, bora lá. Eu tenho raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 3. Tia, a senhora já disse que eu não posso ter denominadores com radicais. Como é que nós vamos fazer aí esse negócio? Nós vamos racionalizar. Ô, nome bonito, né? Bora racionalizar? Olha isso, menino. Menino, bora lá. Racionalizar. Tia, o que consiste o racionalizar? Consiste em eu multiplicar o numerador e o denominador pelo próprio denominador. Quem é o meu denominador aqui? Raiz de 3. Então, eu vou multiplicar o numerador por raiz de 3 e o denominador por raiz de 3. Olha aí. Ok? Então, como é que eu posso dizer? Eu só repeti, tá? O meu denominador de acordo com a minha fração. Agora eu efetuo. 2 vezes 3, raiz de 6. Sobre raiz, 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho raiz de 6, que não é um quadrado perfeito, dividido por raiz quadrada de 9, 3. Pronto. Tia, eu posso dizer que eu tenho raiz, por exemplo aqui, ó, raiz de 6 dividido por 3, 2. Não. Não posso efetuar essa divisão. Por quê? Porque o meu numerador é raiz, mas o meu denominador é um número inteiro. Então, eu não posso efetuar essa radiciação, essa divisão aí, tá? Então, eu vou ter raiz quadrada de 6 dividido por 3. Ok? Então, essa aqui era uma parte que eu queria, que ficou algumas dúvidas em vocês, gente, e eu queria esclarecer. O nome disso aqui é racionalização, tá? Então, isso aqui vale para qualquer fração que tenha um denominador em forma de raiz, tá? Se eu já sei isso aqui, eu queria adentrar nas expressões numéricas, nas expressões algébricas. O que são expressões algébricas, tia? São expressões... Na verdade, são expressões numéricas que a gente aprende lá no comecinho, adaptadas. Como assim, tia, adaptadas? Lá na expressão numérica, a gente aprende a resolver só com números, né? Na expressão algébrica ou cálculo algébrico, a gente aprende a resolver com letras e números. Então, por exemplo, resolva a expressão algébrica ou determine o cálculo algébrico da seguinte expressão. Olha lá. Determine o cálculo algébrico da seguinte expressão. Primeira questão, 2
n mais n ao quadrado mais 1. Quando n for igual a 2. Então, ele te deu uma condição, olha lá. Ele te deu uma expressão algébrica e ele quer que você determine o cálculo algébrico dessa expressão na seguinte condição. Qual foi a condição que ele te deu? Que a letra, que no caso é n, tem que ser igual a 2. Lembrando o seguinte, dentro de uma expressão algébrica, essas letras elas recebem nomes especiais. A gente pode chamar de incógnita, a gente pode chamar de... qual é a outra, gente? Incógnita, variável, a gente pode chamar de variável, incógnita, só. A gente chama esses númerozinhos aqui coeficiente ou parte literal, tá? Então, as letras elas recebem uns nomes especiais. Eu posso chamar de variável, então eu posso dizer variável n ou incógnita n. Tia, sempre vai ser n? Não. Vai ser a letra que a gente optar, que eu optar. Eu posso substituir por x, eu posso substituir por y, posso substituir por a, por b e assim sucessivamente, tá? Então pode ser quaisquer letras do nosso alfabeto, certo? Independente de que letra a gente adote, sempre vai receber o nome de incógnita ou variável, ok? Então vamos lá. Ele te deu 2n mais n ao quadrado mais 1. E disse que esse n tinha que ser igual a 2. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o n por 2. Então, onde for n, eu coloco 2. Lembra o seguinte, se eu tenho 2n, gente, ó, 2n, significa dizer que eu tenho 2 vezes n, tá? Ou seja, o n duas vezes. Então, eu vou ter lá, ó, 2 vezes 2, que foi o valor do n que ele me deu, mais 2 ao quadrado, mais 1. 2 vezes 2, 4. Mais 2 ao quadrado, 4. Mais 1. 4 mais 4, 8. 8 com mais 1, 9. Então, isso aqui é um cálculo algébrico. Tem segredo? Não tem segredo. Eu só preciso me atentar às operações que envolvem esse cálculo, essa expressão algébrica. Uma coisa que eu quero falar para vocês, que eu percebo que vocês acabam cometendo erros, e eu vi isso nas atividades que eu recebi, que vocês me enviaram tanto via e-mail quanto via WhatsApp. Eu quero deixar bem claro uma coisa, gente. Agora, nesse mês de junho, eu não vou mais receber as atividades via e-mail. Por quê? Eu tive muito trabalho em identificar alguns nomes. Bike 24. Como é que eu vou saber quem é o Bike 24? Monstro do pântano. Como é que eu vou saber quem é o monstro do pântano? Spider-Man. Como é? Só conheço o Homem-Aranha lá dos filmes. Tá? Então, por esses motivos, eu vou optar por não receber mais as atividades via e-mail. Então, vocês vão me mandar tudo no WhatsApp. Como? Mandou atividade, se identifica, porque eu também não tenho bola de cristal. Eu tenho que estar perguntando como é teu nome. Gente, é muito aluno. 6º, 7º, 8º, 9º. Não tem hora que não dá pra gente decorar. Sem contar que tem algumas fotos de perfis do WhatsApp que não é a foto do aluno. É um cachorro, é uma caveira, entendeu? Então fica difícil. Mandou atividade, aluno fulano de tal, turma tal, tá? Precisa colocar a turma, tia? Precisa, porque eu tenho João no 6º ano, eu tenho João no 7º ano, eu tenho João no 8º ano, né? Então você coloca lá João. Aí eu vou te perguntar, de qual turma, João? Porque eu tenho João em todas as turmas. Então, por que eu tô dizendo isso? Gente, porque vocês imaginem aí, a loucura que é no WhatsApp da gente, a gente receber esse tanto de atividade de todas essas turmas. 6º, 7º, 8º e 9º ano. Vocês já pararam para pensar um pouquinho? Já refletiram essa situação? Nós temos quantos alunos no 9º ano? Nós temos quantos alunos no 8º? No 7º? No 6º? Então, não tô querendo ser rude. Eu só quero que vocês nos ajudem. Então, não custa nada. Mandou a foto, ó, aqui minha atividade. Aluno Dandara da Silva, 9º ano. Entendeu aí? Pedro Júlio, 9º ano.
Pronto, assim facilita pra gente. Não só para mim, mas para os demais professores, porque são muitas turmas, são muitos alunos, e aí a gente precisa um meio termo aí para facilitar, tá bom? Outra situação que eu queria falar para vocês. Percebi muitos erros, gente, de coisas básicas que a gente aprende lá no 6º ano, né? Números inteiros. O que são números inteiros? Jogo de sinal. Tem gente que está no 9º ano e ainda não conseguiu entender as regras do jogo de sinal. Quando eu tenho jogo, quando eu tenho regra, é diferente. Então, por exemplo, olha, digamos que a Suzy tenha -5 e mais 3. Digamos que o Pedro Júlio tenha -2 vezes mais 4. Observem aí, tá? Outro aluno aí, Yasmin Silveira, digamos que a Yasmin tenha mais 3 menos 1. A outra Yasmin tenha mais 7 vezes mais 2. Tá? Então, coloquei aqui 4 exemplos. Por que eu coloquei esses exemplos? Vamos tentar simplificar para que de uma vez por todas vocês absorvam essa informação, porque ela é muito importante, tá, gente? Isso aqui acompanha vocês onde vocês forem, infelizmente. Já vou fazer uma faculdade? Tem. Chego lá no ensino médio? Tem. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho -5 mais 3. Eu tenho sinais diferentes. Percebam, eu tenho menos e aqui eu tenho um mais. Qual é a regra, tia? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Subtrai. Eu tenho 5, tiro 3, me sobra 2. Conservo o sinal do número maior. Quem é o número maior? O 5, e ele é negativo. Aqui eu tenho uma regra. Aqui embaixo eu tenho um jogo. Tia, por que aqui embaixo eu tenho um jogo? Porque eu tenho uma multiplicação. Eu não estou somando, eu não estou subtraindo. Eu estou multiplicando ou eu estou dividindo. Então eu não tenho regra, eu tenho jogo. Olha, 2 vezes 4 é 8. Menos com mais é menos. Tem multiplicação e divisão aqui? Não tem. Eu tenho mais 3 e menos 1. Eu tenho uma adição e subtração. Não tem multiplicação, não tem divisão. Então, eu tenho regra. Qual é a regra, tia? Sinais diferentes. Subtrai. 3 menos 1, 2. Conserva o sinal do maior. Quem é o maior? O 3. E ele é positivo. Ótimo. Outra. Eu tenho um sinal de multiplicação. Então, a tia Eulália disse que se eu tenho multiplicação, eu não tenho regra, eu tenho jogo. Efetua a multiplicação. 7 vezes 2, 14. Mais, com mais, mais. Confere aí? Nós entendemos a diferença? Se eu não tenho multiplicação, eu não tenho jogo de sinal. Se eu tenho adição e subtração, eu tenho regra. Então, sinais iguais dentro da regra. Sinais iguais, soma e conserva. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Regra, quando eu não tenho multiplicação e divisão. Tia, quando eu tenho multiplicação e divisão, eu tenho o jogo. Coloca aí, jogo. Qual é o jogo, tia? Mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Fiz até uma dancinha. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Entendemos? Então, 2 sinais iguais, mais. 2 sinais diferentes, menos. Tá? Então, olha, se eu não tenho multiplicação, jogo. Se eu não tenho multiplicação, regra. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Tentei aqui, gente, voltar um pouquinho dos assuntos que eu achei, assim, de suma importância, para que a partir desses conteúdos a gente possa adentrar nos conteúdos que vão vir, tá? Então, a gente vai terminar a nossa apostila normal e depois a gente vê aí como é que a gente vai fazer, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau. A gente se encontra no Zoom, tá, gente? Tchau!